Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Quero pedir mil desculpas a vocês. Por quê? Porque quando eu gravei esse capítulo de número 8, eu gravei no outro celular. E achei que o YouTube ia, como é que eu vou dizer, resgatar, né? Para estar no nosso canal. Mas não sei o que aconteceu, que não chegou. Então eu vim aqui hoje para fazer esse recapitular quanto ao capítulo de número 8 do livro do profeta Amós. E aí depois amanhã eu venho com o de número 9 para a gente finalizar o livro, tá bom? Do profeta Amós. Aí eu vou dar logo início aqui vou procurar ser bem sucinta para não demorar muito, né? Porque pela hora também. Gente, olha, a hora voou que eu nem vi. Eu tava ouvindo umas pregações e aí depois eu comecei escrevendo, quando eu dei por mim, a hora já tinha passado. E aí eu fico escrevendo, né? Às vezes eu vou cantando, não vou escrevendo. Os louvores que vêm aqui na minha cabeça. E aí eu vou escrevendo. E quando eu vi a hora tinha passado. Mas estou aqui firme com vocês. Vamos então para o nosso estudo, né? Que eu vou falar sobre a visão de um cesto de frutos. E aí depois eu venho com o capítulo 9 para encerrar. Vamos orar, né? Apesar que eu acabei de orar agora com o meu bispo amado. Mas se vocês quiserem orar, nós podemos orar. Querem orar? Eu vou fazer a oração que o Senhor nos ensinou, para a gente dar início ao estudo, tá bom? Vamos orar o Pai Nosso e no final eu termino com a oração daquele livrinho que eu tinha falado para vocês, um livrinho muito especial que eu tenho, que é um livrinho de oração, é o livrinho que dá poder à mulher que ora, né? O poder da mulher que ora, é um livro de orações, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos orar o Pai Nosso, para a gente dar início, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Senhor, mais uma vez nos colocamos aqui na sua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor esclareça o nosso estudo, de modo que a gente tenha entendimento na tua palavra, nos dê uma mente clara e pura, verdadeira, naquilo que nós precisamos entender e aprender. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Vamos dar início agora ao nosso estudo, para a honra e glória do seu nome. Que assim seja. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos aqui. Eu vou ler o capítulo e depois eu venho com a explicação, tá bom? Você novo que está chegando, não se esqueça. Se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Se de tudo você não achar aí a palavrinha inscrever, você vai na lupinha. Tem uma lupinha aqui no nosso canal, no YouTube, tem uma lupinha, não tem? Você vai nessa lupinha e então na lupinha você procura lá, escreve, você aperta nela e vai aparecer assim, pesquisar. Você escreve meu nome, Elizabeth Guilhermino, e aí vai aparecer a minha imagem. Quando aparecer a minha imagem, você aperta na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos, já vai estar escrito. Só uma coisa, o meu nome é Elizabeth Guilhermino, Elizabeth T, com TE, tá? Não escreva com TH, é com TE, porque senão vai aparecer milhões de Elizabeth menos eu, tá bom? Façam isso então, tá bom? E vamos lá ao nosso estudo, né? De grande importância o nosso estudo. Então, eu vou ler sobre a visão do cesto de frutos. Lembre-se que o título não é dado por Deus, não. O título é dado pelo próprio profeta, tá bom? Aquele que pegou para escrever a história dele. Então diz assim: o Senhor Deus assim me fez ver. Eis que aqui um cesto de frutos do verão.
Olha, ele fala escrevendo, né, relatando. Ele disse, o que vê, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora do silêncio. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolorosamente com balanças enganosas? Efa aqui significa baú, tá bom, gente? Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nele habita. Certamente levantar-se-á toda ela como um grande rio, e será agitada, e baixará como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas vestes em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre todas as cabeças, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amargura. E aí depois vem se falando sobre a fome. E ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Veja bem, vamos para a explicação então. Eu vou ler a explicação que está aqui na nossa Bíblia, tá bom? Então, nesse capítulo de número 8, no versículo de número 2, vem falando sobre um cesto de frutos de verão, não é mesmo? Então, aqui está se referindo à nação de Israel, que foi comparada a frutos. Ela foi comparada a frutos maduros. Isso significava que o fim havia chegado e que ela deveria estar pronta para receber o julgamento dos seus atos. Toda a nação de Israel, nesse caso, entendeu? Eles deveriam estar prontos para receber ali o julgamento de Deus. E aí vem falando sobre cânticos, né? Cânticos do templo. Vem falando sobre cânticos do templo. Deixa eu afastar um pouquinho assim. Aí, esses cânticos do templo, que normalmente era quando tinham festa, né? Quando eles festejavam, eram festivos. E normalmente se transformariam lá naquela época em muitas lamentações. Ali as pessoas se lamentavam, havia muito choro, muitas lágrimas, né? E isso é o que Deus disse que aconteceria. E tudo se tornaria em silêncio, né? Tudo ficaria em silêncio, todo o povo já não responderia, né? Então, as pessoas se ressentiam em não, assim, eles não comercializavam
mais os grãos das festas, né, que tinha lá na época, porque Deus, né, havia já determinado que não comercializasse. Então a impaciência daquelas pessoas mostrava o desprezo ao ensino de Deus. Eles ficavam impacientes, achavam que não poderia ser daquela forma. Então, Deus enviou a fome a toda a terra, né? Quando ele diz, enviarei fome sobre a terra. Ele estava falando que Israel sofreria com a fome, mas não com fome de comida, de coisas, não, mas fome da palavra do Senhor, porque eles iriam sentir o quão grande fazia a falta do Senhor. O Senhor Deus faz muita falta nas nossas vidas, né? Então aquele povo passaria por calamidades, né? Eles sentiriam a falta dos conselhos de Deus. Você entende? Eles sentiriam a falta do conselho de Deus. E aí, veja bem, vamos aqui, vou seguir aqui no meu esboço, tá bom? Nós vimos então que foi anunciado o fim de todo o povo lá de Israel através do profeta Amós, né? E que identificava, que foi identificado através da cesta de frutos, né? Que Deus mostrou para ele. Amós, o que vê? Mostrou para ele assim, em direção, e Amós disse, eu vejo um cesto de frutos maduros, muito maduros. Então, isso significava o fim de uma estação, ou seja, era o fim de todo o povo de Israel que Deus estava mostrando. Israel passaria por coisas terríveis, eles sofreriam morte, sofreriam muita tristeza, haveria muitas lágrimas, muitas lamentações, muitas tristezas, porque Deus, mesmo que eles começassem a se lamentar, Deus não pouparia. Deus não pouparia nenhum deles, porque haveria muitas perdas, haveria muita morte, e a terra ficaria em silêncio, seria um breu, né? Tudo ficaria triste e escuro, né? Não adiantava eles gritarem ou adorarem a Deus de qualquer maneira, porque Deus via que ali não tinha sinceridade. Então, aquele povo, eles se mostraram muito gananciosos, muito rebeldes, né? E eles rejeitaram a Deus em todo o tempo, mesmo quando Deus vinha trazer para eles que eles precisavam se manter em aliança com Ele. Eles não quiseram ouvir. Então, veja bem, quando a gente aprende aí que quando há recusa, né? Quando há recusa em obedecer a palavra de Deus, nós ficamos totalmente insensíveis espiritualmente, né? Nós perdemos a capacidade de reconhecer a voz de Deus. Por quê? Porque não estamos obedecendo a palavra, porque não estamos dando ouvido àquilo que Deus fala. Então, as consequências quanto a isso nos traz tristeza, nos traz aflições, muitas pessoas ficam com depressão, muitas pessoas se perdem na vida, né? Se perdem, porque perdem a oportunidade que Deus dá a ela de estar na presença dele, dela obedecer. Você entende? Muitas pessoas perdem essa oportunidade da obediência, e aí Deus não traz para aquela pessoa a restauração que ela precisa. Porque Deus, Ele faz a balança, né? Ele julga todos os nossos atos e todas as nossas ações, tudo que nós fazemos. E para Ele restaurar a nossa vida,
é necessário que a gente se humilhe para Ele e peça perdão quanto aos nossos erros. Então, é necessário que cada um de nós tenhamos responsabilidade. Sim, é isso mesmo, ter responsabilidade. Creio que você é uma pessoa responsável. Nós precisamos ter responsabilidade, não só responsabilidade com a nossa vida social em si, mas responsabilidade na adoração ao Senhor, responsabilidade em buscá-lo, né? De estar sempre na presença deles, nos manter nos manter nos manter justo, né? Nos manter tendo um bom caráter do Senhor, né? Porque Deus, Ele é o bom caráter sempre, Ele é sempre um bom caráter na nossa vida. Então, quando nós temos um bom caráter, Deus, Ele vem com a justiça dele em todas as esferas de nossa vida. Você entende? Todas as esferas, seja ela sentimental, financeira, de saúde, né, familiar e espiritual. Ele vem para restaurar, como nós nos mantemos em aliança com Ele, Ele vem e restaura tudo aquilo que foi perdido da gente, quando a gente se humilha e se mantém em aliança com Ele. Então, quando nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Nós sempre vamos colher coisa boa. Mesmo que um dia que venha um dia de tribulação nas nossas vidas, se a gente se manter firme com o Senhor, né, buscando na palavra, estando, semeando coisas boas diante da nossa vivência, né, com o nosso próximo e dentro, não só dentro da nossa família, mas com as pessoas que nós conhecemos, Deus, Ele vai sempre enviar benefícios bons para as nossas vidas. Por isso, nós devemos aprender a obedecer, nunca se recusar à palavra do Senhor, porque quando a gente se recusa, ou qualquer pessoa não quer ouvir a palavra do Pai, essa pessoa fica insensível espiritualmente e perde toda a fé. Então, é necessário que essa pessoa venha novamente se deleitar no Senhor, buscar nele, para que ele venha perdoar os seus erros e restaurar a sua vida de volta. Você entendeu? Amanhã eu venho com vocês com a visão da destruição do altar, né? Na época lá, o que aconteceu. E venho falando quanto aos acontecimentos. Vamos agora para a nossa oração do nosso livrinho, né? O livrinho de oração é um livrinho muito bom, né? E hoje eu quero orar com vocês. Nós já oramos pedindo a Deus que colocasse a nossa vida em ordem, né? Mas hoje nós vamos pedir a Deus para nos preparar para que a gente seja verdadeiros adoradores. Você entende o que eu falo? Vamos pedir a Deus para que Ele venha nos preparar, né? Ele nos prepara como, Elizabeth? Ele vai nos lapidando, né? Vai nos lapidando por dentro, vai cuidando dos nossos corações, vai deixando a gente com o coração mais puro, né? A nossa mente vai esvaziando de coisas ruins e aí Ele tira tudo aquilo que nos cega, né? Tudo aquilo que nos cega e para assim nos levar para caminhos tristes, Ele tira da gente e abre a nossa visão para estarmos louvando Ele, engrandecendo o nome dEle, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, tá certo? Vamos à oração. Primeiro eu vou ler um versículo do Salmo 50, que fala assim, esse versículo é o versículo de número 23, tá lá no Salmo 50, que diz assim:
Quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honrará-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Você entendeu isso? Está no Salmo 50, versículo de número 23. Então, aquele que tem gratidão ao Pai em sacrifício, Deus sempre o honrará e dará a ele a salvação, tá certo? Então, vamos aqui para a oração. Feche os seus olhos, repita comigo, tá bom? Eu não vou fechar meus olhos agora que eu preciso ler. Então, eu não sei essa oração, tá? Não é minha essa oração, mas é a oração que está aqui no livrinho, tá bom? Aqui tá coçando tanto. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Preste atenção, por favor, tá bom? Ouça, feche os seus olhos, respire fundo, esvazie, pare de pensar qualquer outra coisa, mas foque somente no céu, na oração, tá bom? Aleluia. Aleluia. Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Deus, não há maior alegria para mim que te adorar. Exalto o teu nome, pois tu és grande e digno de ser louvado. Enche o meu coração de alegria. Toda honra, majestade, força, glória, santidade e justiça são tuas. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Tu és grande e tremendamente poderoso, e é impossível medir o teu entendimento. Alimenta os famintos e liberta os presos. Então, obrigada, Senhor, porque dás vidas aos cegos e levanta os abatidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu Senhor o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais essa live. Obrigado por nos dar entendimento, sabedoria na tua palavra. Enche-nos sempre da tua luz e do teu Espírito, para que nós venhamos resplandecer da tua glória para todos os que precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém. E graças ao Senhor. Então, gente, olha, até amanhã, se Deus quiser, que Deus venha nos encher da luz dele, né? Porque ele nos enche de luz e aí a gente se fortalece em fé, tá certo? Amanhã eu venho com o capítulo de número 9, que eu já falei para vocês, que eu vou falar sobre a visão da destruição do altar, né? E também sobre as promessas de Deus, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até daqui a pouco, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.